alta infinita aí para Bitcoin, que está bem distante aí das médias, né? Principalmente a média 14 semanal, que é a principal média que eu venho utilizando para este ciclo de bull market. E a gente está vendo a terceira semana consecutiva de alta, praticamente a quarta semana consecutiva de alta em Bitcoin. Ficar atento que provavelmente essa pode ser uma das últimas semanas que a gente pode ter uma alta um pouco mais forte. Apesar do Bitcoin estar bem em alta e forte alta, né? Se a gente for puxar as altcoins, cara, as altcoins que subiram muito forte nos últimos dias, estão puxando também correções muito fortes. Então, a única forma, tá? A única forma de você conseguir ganhar dinheiro, ou a maior parte das pessoas ganhar dinheiro com Bitcoin e criptomoedas, é surfando uma tendência de alta semanal, que é a fase que nós estamos. Só que muita gente, eu já tenho ciência disso, muita gente tá me mandando print de lucro em corretora e assim por diante, em determinada altcoin e tal. E eu sei que são tudo lucros passageiros. Por quê? Porque se tu não sabe o que tu tá comprando e tu não sabe fazer trade, mas mesmo assim tu tenta arriscar fazer trade em tendência de alta, basta apenas uma semana lateral ou uma semana de correção para tu devolver todo o lucro com juros. Por quê? Porque o mercado, né, as pessoas elas não têm noção do quão volátil é as altcoins que elas estão se expondo. Então, muita gente que está posicionada em altcoins, infelizmente, vai perder. Também, outro problema é as pessoas ficam mexendo no capital todos os dias. Então, se tu está entrando na corretora todo dia, tu mexe no teu capital todo dia, tem algo errado, porque provavelmente você vai ser liquidado, provavelmente você vai perder capital, porque quanto mais você mexe no capital nos ativos que estão em tendência de alta e tenta fazer trade com eles durante o dia, né? Ficar comprando, vendendo, comprando, vendendo. Aí cai hoje de manhã, sobe de tarde, cai hoje de noite, sobe de manhã. Ou seja, a grande maioria das pessoas, com certeza, principalmente iniciantes, 95% das pessoas que entram no mercado, o problema delas é que elas ficam mexendo no capital o tempo todo, pulando de altcoin em altcoin, pulando de galho em galho. Aí ela ganha muito numa altcoin, devolve todo o lucro que ela teve numa altcoin em outra altcoin que ela achou que ela tinha que entrar e aí caiu. Então, não adianta, pessoal, não existe milagre. Você tem que operar o mercado de tendência de alta simplesmente comprando, escolhendo, né, 2, 3, 4, 5 criptomoedas no máximo. De preferência, na maior parte agora, por enquanto, ainda é Bitcoin, porque Bitcoin segue entregando mais alta do que toda a média do mercado, tá? E as altas das altcoins, elas duram muito pouco tempo, elas não estão acontecendo de ter uma alta consistente, né? Também é importante entender como é que funciona uma tendência de alta. Então, a tendência de alta, o mercado entrega alta, lateraliza, entrega mais alta, lateraliza, entrega mais alta. E durante essa lateralização, às vezes ela fica vários dias lateral. E durante esses vários dias laterais, ali que o cara começa a ficar com medo de perder. Por quê? Porque daí o mercado. Porque às vezes ela tá comprando topo, né? Tá comprando alta hoje, por exemplo. Aí o Bitcoin, sei lá, sai de 94.500, para em 100 mil dólares, volta a cair para 80, sei lá, corrige até 86 e continua subindo. Só que durante todo esse período de correção, que às vezes leva 20, 30 dias, e que o mercado fica caindo com lateralização, mesmo assim o mercado ainda vai continuar em alta. Só que, se você não deixar, não der espaço para aquela criptomoeda ela lateralizar, ela ficar consolidando para voltar a subir, você infelizmente perde capital. Então é muito importante você ter paciência, né? Você tomou uma decisão, comprou determinadas altcoins, você tem que tomar a decisão de ficar ou não posicionado nelas e ver até onde elas vão continuar fazendo a manutenção da tendência de alta, tá? Então a tendência de alta, apesar de ser bonita, a gente fala, não, agora é alta infinita, mas a gente sabe que o mercado ele vai trabalhando em ondas e essas ondas fazem com que o mercado ele fique lateral por um tempo e volte a subir. Então algumas meme coins agora elas estão em tendência de alta, né? O caso da Flock aqui também, que está em tendência de alta aqui, que está quase finalizando esse período lateral dela aqui, né? Tá, esse período de acumulação para continuar subindo, está quase rompendo ali o topo, né? E aonde é o melhor período para comprar? Bom, o pior período para comprar, né, que geralmente você compra e geralmente o mercado começa a cair logo em seguida, é comprar, por exemplo, RSI antes dele estar na sobrevenda do gráfico de 4 horas. Então, existem alguns momentos durante os meses em que existem algumas correções mais fortes, agressivas e que demoram mais tempo, né, que duram mais tempo para o mercado continuar subindo. Então, a melhor forma de você ganhar dinheiro com criptomoedas, altcoins, né, é não, primeiro, não operando todo dia, então não fica mexendo no teu capital o tempo todo. Se estiver mexendo no capital o tempo todo, entrando na corretora todo dia, está fazendo algo de errado. Provavelmente você vai tomar péssimas decisões nos piores momentos possíveis, né? E o segundo ponto é, cara,
dá uma olhada em quais tokens que estão subindo mais forte que o Bitcoin. Então, por exemplo, ó, existem altcoins que estão mais fortes que o Bitcoin. Como, por exemplo, é o caso da Mantra. A Mantra ela não está mais forte que o Bitcoin há pouco tempo atrás, ela está mais forte que o Bitcoin há muito tempo atrás. Só que adianta eu comprar agora ela aqui? Adianta eu comprar ela aqui? Não. Mas eu sei que ela está forte, tá? Então, ela está numa tendência de forte a alta. Está subindo em relação ao Bitcoin, desde o ano passado ela está ganhando muita força em relação ao Bitcoin. Então, se eu pego a Mantra, comparo ela com o Bitcoin, eu sei que a Mantra é uma das altcoins mais fortes, talvez acho que é a mais forte desse ciclo, né? Então, ela realmente está bem forte contra o Bitcoin desde o ano passado, ela vem numa tendência de alta, mas percebam que em alguns momentos ela sofre um pouquinho para o Bitcoin, então ela tem algumas correções mais agressivas. E geralmente altas muito fortes, o que o pessoal que teve lucro com essa altcoin faz? Ele acaba trocando por Bitcoin. Por isso que agora, nesses últimos dias, né, esses últimos 2 dias, a Mantra tá caindo bem contra o BTC, tá? Então olha só, ela cai 20%. E essa matemática ninguém faz. Então o pessoal que fala assim, Bitcoin, ele não tem como multiplicar em 20 vezes meu capital, realmente. A Mantra talvez tenha até mais possibilidade de multiplicar o teu capital mais do que o Bitcoin. Porém, se você comprar agora, por exemplo, você pode abraçar uma queda bem forte em relação à BTC e perder bitcoins, segurando o mantra, tá? Por quê? Porque o estouro dela já foi. Ela ficou muito tempo para dar esse estouro, e esse estouro é fora do normal, ele não é normal. Então, o que acontece é que esse token, apesar dele possivelmente continuar sua alta em dólar, você tem que lembrar que contra o Bitcoin talvez ela não consiga mais entregar tanto. Talvez, tá? Olha só. E aí, onde é que eu compro? Onde é que eu devo comprar ela? Bom, ela está fazendo acumulação para continuar subindo, tá? No curto prazo, é bem provável, é bem possível também, que ela venha e volte a retestar esse topo aqui, né? Até porque a reversão de tendência, ela só acontece quando a gente descobre topo. Então, aqui ainda ela não fez um topo, tá? Ela ainda não fez nenhum topo. Ela está tentando fazer um topo, mas ela ainda não fez topo. Por quê? Porque ela não perdeu o gráfico diário anterior. O gráfico diário anterior está em 2,50. Então ela deu uma quinada muito forte. Então é bem possível que após essa correção breve ela continue subindo. É mais provável ela continuar subindo do que ela logo cair. Mas no curto prazo ela vai volatilizar bastante contra o Bitcoin. Bastante contra o Bitcoin. Por quê? Porque muita gente está trocando mantra por Bitcoin temporariamente. Até eu acho que está tendo uma força maior no Bitcoin por conta disso. Porque existem muita gente que está fazendo lucro nas altcoins recentes e já está trocando por Bitcoin. Né? Acaba acontecendo muito isso, até porque o Bitcoin ainda não rompeu aqueles os $100 mil por unidade, né? Está quase, está em 94.500. Mas a gente ainda não tem aquela temporada das altcoins, a famosa temporada das altcoins. Então, apesar, né, das altcoins terem subido bem forte, e algumas delas até superaram o Bitcoin, no geral ainda Bitcoin segue líder. Ele tentou fazer um bull trap aqui, tentou marcar, não deu, continua subindo. Então, Bitcoin, claramente, essa tendência de alta do mercado é praticamente Bitcoin explodindo, tá? O Bitcoin, claramente, nesse mercado agora, ele está mais forte. E aí tem algumas poucas altcoins que estão fortes, ou um pouco mais fortes do que o Bitcoin nesse ciclo, que são a SUI, tá? A SUI está mais forte que o Bitcoin nesse ciclo, tá? Também pode ter breves correções agora para continuar subindo. O mercado ele geralmente corrige, primeiro lateraliza para continuar subindo. É difícil ele já vir para cá rápido, numa alta forte, então é mais provável que ele acumule lateralmente para continuar subindo, tá? E aí, nessas acumulações laterais para o mercado continuar subindo, a sobrevenda no gráfico de 4 horas acontece. Então, onde é que eu preciso mirar, né? Eu preciso mirar nas tendências de alta, eu preciso mirar geralmente na sobrevenda, que é uma coisa que acontece uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, uma vez a cada 15 dias, vai depender muito do token e da cripto que está sendo negociada. Mas durante uma tendência forte de alta, como é o caso da SUI, como é o caso do Bitcoin, a melhor zona para entrar, geralmente, é a sobrevenda do gráfico de 4 horas, que pode acontecer em breve, novamente aqui no caso da SUI. Ela pode novamente encontrar essa sobrevenda em breve, tá? Então, não sabemos ainda como é que ela vai fazer essa sobrevenda, mas o importante é, independente do que o preço faça, o importante é, eu só vou entrar de novo em SUI, eu só vou comprar mais SUI durante a tendência de alta, quando ela estiver na sobrevenda do gráfico de 4 horas. Eu não compro tokens e nem me exponho a criptomoedas antes delas estarem, durante a tendência de alta, né? Antes delas subirem, recuarem e o recuo máximo ser mostrado no gráfico de 4 horas de sobrevenda. Então, somente no gráfico de 4 horas de sobrevenda que eu compro. Então, por exemplo, agora eu vou comprar SUI? Não. Ou eu já estou comprado para manter a minha posição para o longo prazo e vou vender só lá na frente, à medida que ela vai continuar entregando alta no semanal, ou somente vou comprar em dias em que ela estiver sobrevenda no gráfico de 4 horas. Não adianta eu comprar esse token antes dela atingir uma sobrevenda do gráfico de 4 horas. Tá? Por quê? Porque senão eu posso comprar agora e o mercado derreter muito rápido, né? Ou seja, corrigir do seu topo anterior uns 33%. Como eu não tenho experiência suficiente,
e habilidade suficiente e mentalidade suficiente para aceitar o gráfico, eu tenho que entender assim, ó, cara, quanto seria uma queda agora? Se eu comprar a SUI e ela corrigir sobrevendo gráfico de 4 horas, ela pode buscar os 30% de correção, que é a média que ela tem de correção para o preço continuar subindo. Então, se eu comprar agora a SUI, eu tenho que estar preparado para ver ela possivelmente derreter 30% e eu não posso vender. Certo? Porque não é uma boa decisão já comprar agora. A decisão para comprar foi lá atrás. O melhor ponto para comprar foi aqui. O melhor ponto agora recentemente para comprar foi aqui. Entre 2 dólares e 3 dólares. Então, a média desse preço é a melhor média de preço atualmente. Se eu comprar agora a 3, eu não sei se ela vai continuar entregando mais alta já imediatamente. Né? Claro que pode acontecer dela entregar alta imediatamente, eu ter a sorte de mesmo assim ter comprado o topo e ela ficar renovando o topo. Como é o caso que ela está fazendo agora. Ela está sem topo, então ela está praticamente lateralizando para tentar entregar mais alto. Né? Mas no primeiro momento que eu comprar e eu não tiver preparo, e o mercado corrigir 30%, que é uma correção natural para ele continuar subindo, certo? Para ele continuar subindo, aí sim, né, eu posso me assustar e posso aceitar vender muito barato. Então eu tenho que lembrar que o mercado anda em ondas, a tendência de alta, né? Geralmente em bull run, né, como nós estamos, a gente tem que estar pegando então todo o movimento de recuo. Então, para quem já está em SUI, apenas segurar. Agora não é hora de ficar vendendo, ficar mexendo no dinheiro. Agora é simplesmente deixar o mercado andar. Deixa o mercado andar. Essa é a dica que eu dou. Deixa o mercado andar. Deixa o mercado mostrar a força de alta que ele quer entregar. Tá? Então, eu sei que muita gente hoje provavelmente vai ter vendido nessa barra. Só que essa barra ela pode simplesmente segurar aqui e voltar o preço a subir. Tá? Então, assim, ó, quando é a melhor hora de comprar? Repetindo, sobrevenda do gráfico de 4 horas. Toda vez que o preço vem para sobrevenda do gráfico de 4 horas, é um bom ponto de entrada, é um bom risco-retorno, tá? Então, se ele trazer o preço para baixo aqui, tenta comprar a sobrevenda no gráfico de 4 horas, coisa que ainda não aconteceu, tá? Ah, mas Augusto, ele disparou. Não tem problema. Em algum mês, em algum momento, em alguma semana, ele vai fazer alguma correção mais forte, alguma correção mais agressiva, e aí ele vai buscar a sobrevenda do gráfico de 4 horas. E aí eu entro, tá? Então, eu tô com medo de não entrar aqui e aí o preço disparar. Pode acontecer. Só que às vezes ele só vem aqui, dispara e depois despenca rapidamente, né? Então, o importante, ó, os dias de compra, por exemplo, hoje não é um bom dia de compra para comprar SUI, por exemplo. Para SUI não é. Agora, tem outra altcoin que eu possa potencialmente estar comprando hoje e que pode estar dando oportunidade? Olha, a Pendle está quase, tá? A Pendle está quase. Fazendo correção há um bom tempo aqui. Tocando o topo anterior, já está quase na porção de sobrevenda aqui. Eu esperaria a sobrevenda, tá? Eu aguardaria a sobrevenda dela. Eu aguardaria a sobrevenda da Pendle, tá? Mas não posso deixar demonstrar aqui que ela está tocando o topo anterior em tendência de alta. Então, particularmente, se você gosta de operar a tendência de alta, é aqui que é o suporte que ele precisa manter para continuar subindo. Então, esse aqui é o suporte para o preço continuar subindo. Então, pode ser que hoje seja um bom ponto de compra de pena. Tá? Pode ser um bom preço de pena. Por quê? Porque ele está testando o topo anterior que vai servir como suporte para o preço continuar subindo. Aí eu pego o gráfico semanal, como é que está o semanal? É o topo semanal também, ó. Topo anterior semanal, tá? E essa sombra vendedora me dá, me dá uma crença de que ele pode vir romper forte alta se ele manter a alta. Qual é o grande problema só da Pendle, tá? A Pendle ela ainda não está numa alta que, por exemplo, rompeu o topo histórico anterior, como 6,83 aqui, como é o caso de 6,83, tá? O topo histórico anterior dela, na verdade, é 7,47, né? Deixa eu ver. É. Então é o seguinte, ela não rompeu aqui ainda, tá? Então, aqui, no caso, o que que eu posso fazer? Eu posso comprar aqui acreditando que ela vai vir romper, mas eu tenho que colocar um stop loss, né? Eu tenho que colocar uma operação de stop, porque caso o preço não entregue nova máxima agora, já imediatamente, e perca essa mínima aqui de 4,11, esse ativo aqui, ao invés dele subir e continuar a tendência de alta, ele vai lateralizar. Ele vai lateralizar por mais tempo daí, por mais semanas, tá?
Então, se ele perder suporte do topo anterior, tá? Ele vai lateralizar. E a lateralização dele pode trazer ela bem fundo, tipo para $3 por unidade de volta. Entende? Porque ela não está ainda numa tendência de alta bem clara, estabelecida, porque ela não rompeu o topo anterior. Ela se aproximou do topo anterior, teve bastante venda, pressão de venda. Então ela ainda não está com uma tendência clara de alta. Ela pode estar numa alta, mas ela está numa alta de longo prazo. Percebam? Como é bem provável que ela pode fazer isso aqui ainda. Então, não sabendo se ela vai romper agora ou depois, porque esse é um token que ele depende do Ethereum, né? E o Ethereum tá bem mais fraco nesse ciclo do que nos ciclos anteriores. Então, o que eu posso fazer aqui? Bom, tá em tendência de alta, onde é que eu vou tentar comprar ela? Eu vou tentar comprar ela aqui, sobrevenda do gráfico de 4 horas. Tá? Ou a topo anterior, que serve agora como suporte, dando uma chance para mim de que ela pode continuar subindo. Agora, se ela não conseguir, nessa semana, voltar acima, tá? Se ela não conseguir ficar acima desse suporte, porque ela precisa segurar esse suporte, tá? Se ela não conseguir ficar acima e o preço vir para cá, eu posso desistir dela. Porque daí ela vai entrar em lateralidade mais longa. Ela pode ficar mais tempo lateral. Então é imprescindível que Pendle suba nesta semana. E para a próxima semana também. Para a manutenção de uma forte tendência de alta, ela precisa continuar subindo logo. Se ela perder, ela vai entrar em lateralidade e aí vai ser uma moeda que vai ser potencialmente esquecida pelo mercado nos próximos meses. E segurar ela pode fazer com que você fique preso nela e não ganhe dinheiro, porque o Bitcoin vai continuar subindo. O Bitcoin está bem mais forte que as altcoins ainda. Há 2 anos e meio isso acontece. E provavelmente vai continuar mais forte. Tá? Ainda não estamos em temporada das altcoins, assim, aquela temporada clássica forte. E talvez nesse ciclo, talvez nem chegue a temporada de forte alta das altcoins.